Jornal Rio Doce está de volta. O governo federal ainda não efetuou as compras do material didático. Com isso, os alunos de rede pública correm o risco de estudarem sem livro no próximo ano. Bloqueios na verba do Programa Nacional do Livro Didático podem deixar 12 milhões de alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental sem materiais a tempo do começo do ano letivo de 2023. O orçamento de 2,2 bilhões de reais tem 796 milhões bloqueados, de acordo com dados do Siga Brasil, do Senado Federal. Bom, professor Zanardi, esse é um alerta importante, né? Livro didático é fundamental e esse é um dos programas mais importantes, um dos maiores do mundo, né? Traz esse contexto para a gente. Sem dúvida nenhuma, o Brasil tem uma grande população e nós temos uma parte significativa das nossas crianças e jovens na escola pública. Então, quando se inicia o Programa Nacional do Livro Didático, nós impulsionamos o acesso ao conhecimento, ao suporte, aquilo que professores e professoras fazem na escola e até o próprio acompanhamento da família sobre aquilo que está acontecendo, o dever de casa. É um grande retrocesso pensar que nós estamos agora vislumbrando um atraso na implementação, no prosseguimento desse programa no próximo ano. Pois é, você como educador até tem uma visão um pouco diferente dessa proposta, né, de entregar esse livro didático, mas infelizmente dentro da realidade que nós vivemos, é fundamental a entrega, o fornecimento desse material didático para professores e alunos da rede pública, né? Nesse momento, esse apoio, ele é fundamental. Nós pensarmos numa educação que dê mais autonomia ao professor, ao aluno, efetivamente que proporcione a construção do conhecimento, o livro didático ele não seria tão essencial também se as famílias tivessem condições de comprar livros sobre a literatura, sobre o conhecimento, atlas e etc. Nós não temos essa realidade em nosso país, então esse investimento, quando chega agora em 2022, ele pode ser decisivo para a melhora ou a piora da educação nos próximos anos. Lembrando que nós saímos de mais de um ano de escolas com as aulas presenciais suspensas, então é necessário não desinvestimento na educação, maior investimento para nós, inclusive, podermos recuperar aquilo que a pandemia nos trouxe. Pois é, o MEC até informou que vai garantir esse recurso até o final do mês, há um prazo legal, vamos dizer assim, até novembro, e a gente torce para que de fato isso ocorra, né? Porque iniciar um ano letivo sem material didático é um prejuízo enorme para esses jovens, né? É um prejuízo para as crianças, para os jovens, para as famílias e para o próprio Estado brasileiro. A sociedade brasileira precisa expressar que a educação é uma prioridade e pressionar o MEC pelo direito à educação que está contido, inclusive, no acesso ao conhecimento proporcionado pelo livro didático. Acho que a gente tem ainda um pouquinho mais de tempo. Queria que você falasse sobre a importância, na verdade, o prejuízo que se traz, né? Porque a gente está falando aí de verbas para a educação, é mais um corte, portanto, não me parece uma política ideal, né? Na verdade, deve-se investir mais na educação e não restringir esse acesso à educação com cortes no orçamento. Sem dúvida nenhuma. A gente pode perceber que houve uma melhora nos indicadores, no IDEB da educação de 2005 a 2019, e o livro didático também tem uma responsabilidade por isso, assim como o crescente investimento. Agora, nós vamos assistir uma queda nessa qualidade em razão da pandemia e nós não podemos insistir em políticas que piore a situação, como o corte de verbas e a ausência da compra dos livros didáticos. A gente fica na torcida, então, para que, de fato, esse recurso chegue e que também o material didático alcance aí professores e alunos da rede pública. Obrigado, professor Zanardi. Semana que vem, então, a gente volta com mais informações e novas análises no quadro Mais Educação. Confira agora o quadro de esportes com o nosso comentarista esportivo, Osmar Xavier. Boa noite para você ligado no Jornal Rio Doce, um abraço para você, Davi. Estamos chegando para falar de esporte, começando com a Copa do Brasil. O Flamengo conquistou ontem o seu 4º título na competição milionária do nosso país, ao bater o Corinthians nas penalidades máximas por 6-5, depois de um empate no tempo normal em 1-1. Como no primeiro jogo foi 0-0, a decisão acabou indo para os tiros livres da marca da Cal. O Corinthians perdeu 2 e o Flamengo perdeu apenas 1. Por isso, levantou a sua 4ª taça da Copa do Brasil, se igualando ao Palmeiras. Mas ainda continua atrás de Cruzeiro, que tem 6 títulos, o maior vencedor da competição, e o Grêmio, que conquistou 5 canecos.
Falando um pouco sobre o Democrata, na próxima segunda-feira acontece a reunião do Conselho Técnico para definir detalhes do Campeonato Mineiro da próxima temporada. A previsão de início da competição é dia 15 de janeiro. A Pantera, além do Campeonato Mineiro da Primeira Divisão, vai disputar também a Recopa Mineira, um confronto contra o Atlético que deve acontecer mesmo dentro da competição estadual na rodada inicial. Ainda a Pantera tem confirmado a Copa do Brasil no ano que vem, além da Série D 2023. É a primeira vez que o Democrata disputa a Série D. Falando um pouco sobre os times do futebol mineiro, o Cruzeiro, que entrou em campo já pela rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, rodada esta que está ainda acontecendo, perdeu para a equipe do Guarani por 1-0 no Mineirão, perdeu a invencibilidade como mandante na competição nacional. Cruzeiro, que já é o campeão, já conquistou a vaga na Série A da próxima temporada, só volta a campo na próxima semana contra o Novo Horizontino fora de casa. O último jogo da Série B será contra o CSA no Mineirão pela 38ª rodada. Atlético e América entram em campo no final de semana. O Galo tem confronto fora de casa contra o Fortaleza. É um confronto direto na briga pela vaga na Copa Libertadores na próxima temporada. O técnico Cuca ainda segue confiante em que a equipe vai conseguir essa vaga diretamente na fase de grupos da competição. Já o América encara o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, ou seja, vai tentar aproveitar esse momento de festa do Flamengo para poder voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Dentro de casa, o jogo acontece no próximo domingo. São as notícias do esporte nesta quinta-feira aqui no Jornal Rio Doce. Um abraço para você e até a próxima. E a edição do Jornal Rio Doce de hoje já vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.